Imagine correr descalço por 30 quilômetros sob o sol escaldante da savana, perseguindo um antílope que pode alcançar 80 km/h, sem tecnologia, sem equipamentos, apenas seus pés, sua respiração e uma estratégia que mudaria para sempre o destino da humanidade. Se parar, você morre de fome. Se continuar, você inventa o futuro. Hoje, milhões de pessoas ao redor do mundo calçam tênis da Adidas, Nike ou outras marcas, buscando performance, conforto e velocidade. Elas investem centenas de reais em tecnologia de amortecimento, materiais sintéticos e designs aerodinâmicos, acreditando que a inovação está nas solas, nas câmaras de ar e nos tecidos respiráveis. Mas e se eu te disser que a verdadeira Adidas da pré-história não estava nos pés, estava dentro dos pés? Há 200 mil anos, quando os primeiros Homo sapiens emergiram nas planícies africanas, eles não possuíam garras afiadas como os felinos, presas venenosas como as serpentes ou músculos explosivos como os grandes felinos. O que eles tinham de mais revolucionário era algo que nenhuma outra espécie havia desenvolvido com tanta perfeição: a habilidade de correr longas distâncias sem parar. Enquanto a Adidas promete "Impossible is nothing", os nossos ancestrais provaram que o impossível, superar predadores mais rápidos e caçar presas mais ágeis, era apenas uma questão de resistência, estratégia e um design corporal que levou milhões de anos para ser aperfeiçoado. A pergunta que nos assombra é: como uma espécie aparentemente frágil se tornou a maior predadora do planeta correndo? O laboratório evolutivo. Quando correr virou questão de vida ou morte. Há cerca de 2 milhões de anos, na África Oriental, o clima estava mudando drasticamente. As florestas tropicais que abrigavam nossos ancestrais hominídeos estavam dando lugar a vastas savanas abertas. Essa transformação ambiental criou um laboratório evolutivo brutal. Adapte-se ou morra. Os primeiros Homo erectus e, posteriormente, os Homo sapiens enfrentaram um dilema mortal. Como sobreviver em um ambiente onde leões, hienas, leopardos e outros predadores dominavam a cadeia alimentar? Como conseguir proteína suficiente quando você não tem força para derrubar um búfalo ou velocidade para alcançar uma gazela? A resposta veio de uma descoberta que mudaria tudo: a caça por persistência. Imagine a cena. Um grupo de 4 a 6 hominídeos identifica uma manada de antílopes. Eles não atacam imediatamente. Em vez disso, começam a caminhar em direção aos animais, forçando-os a correr. Os antílopes disparam a 60 km/h, mas param depois de alguns quilômetros para descansar. Os humanos continuam caminhando na mesma direção, implacáveis. Esse ciclo se repete por horas. Os antílopes correm, param, ofegam, suam pela língua. Mas os humanos nunca param de se aproximar. Lentamente, metodicamente, como uma máquina biológica de resistência. O que acontecia no corpo dos nossos ancestrais durante essas caçadas épicas era puro design evolutivo. A engenharia corporal. Como viramos máquinas de corrida. Se você pudesse examinar o corpo de um Homo sapiens de 50 mil anos atrás, ao lado de um corredor de maratona moderno, ficaria impressionado com as semelhanças. Não por acaso, somos literalmente projetados para correr longas distâncias. Nossos pés possuem 26 ossos, 33 articulações e mais de 100 músculos, tendões e ligamentos. Essa complexidade não é exagero evolutivo, é engenharia de precisão. O arco do pé funciona como uma mola natural, armazenando e liberando energia a cada passada. O tendão de Aquiles, nosso maior tendão, atua como um elástico gigante, economizando até 35% da energia necessária para correr. As pernas longas. Enquanto outros primatas têm pernas curtas e braços longos, nós desenvolvemos pernas longas e braços mais curtos.
Essa proporção permite passadas mais eficientes e maior velocidade de locomoção. O sistema de resfriamento. Aqui está o grande diferencial. Enquanto a maioria dos mamíferos dissipa calor pela língua, como cães, ou pela respiração acelerada, os humanos desenvolveram o sistema de resfriamento mais eficiente do reino animal, o suor. Nossos ancestrais podiam correr no calor do meio-dia africano quando todos os outros animais buscavam sombra. Eles literalmente corriam quando ninguém mais podia correr. A respiração desacoplada, diferente de quadrúpedes que precisam sincronizar respiração com passadas, humanos podem respirar independentemente do ritmo da corrida. Isso permite controle fino do oxigênio e maior eficiência energética. Quando um antílope corria a 60 km/h, sua temperatura corporal subia rapidamente. Depois de 15 minutos, ele precisava parar ou morreria de hipertermia. Os humanos, correndo a 15 km/h constantes, mantinham temperatura estável por horas. Era uma questão de matemática evolutiva, velocidade versus resistência. E a resistência sempre vencia. A psicologia da persistência, o nascimento da mente estratégica. Mas não era apenas o corpo que estava evoluindo. A caça por persistência exigia algo que nenhum animal havia desenvolvido antes. Planejamento estratégico complexo. Os caçadores paleolíticos precisavam ler rastros, identificar a idade, o sexo, a condição física e o estado emocional de uma presa apenas observando pegadas na areia. Prever comportamentos, antecipar para onde um animal iria quando perseguido, considerando vento, topografia e fontes de água. Coordenar em grupo. Comunicar-se silenciosamente com outros caçadores, dividindo tarefas e posições estratégicas. Resistir psicologicamente. Manter foco e determinação durante caçadas que duravam 6 a 8 horas consecutivas. O antropólogo Louis Liebenberg, que estudou os últimos caçadores-coletores do Kalahari, descobriu algo fascinante. Esses homens desenvolviam habilidades de rastreamento tão sofisticadas que conseguiam enxergar a história completa de um animal apenas olhando suas pegadas. Eles sabiam quando o animal havia bebido água, se estava ferido, se havia detectado a presença humana e até mesmo seu estado emocional. Era como ler um livro escrito na areia. Essa capacidade cognitiva, transformar pistas físicas em narrativas complexas, foi o que separou definitivamente os humanos de todos os outros animais. Durante essas caçadas maratônicas, algo extraordinário acontecia no cérebro dos nossos ancestrais. Eles entravam em estado de fluxo, uma condição neurológica onde concentração total, percepção aumentada e sensação de controle se combinavam. Era nesse estado que nasciam as primeiras formas de arte rupestre, música rítmica e narrativas orais. A corrida não era apenas sobrevivência, era criatividade em movimento. O momento decisivo, quando a presa se rendia. Depois de horas de perseguição implacável, chegava o momento mais dramático, a rendição da presa. O antílope, exausto e superaquecido, finalmente parava. Sua língua pendia para fora, seu corpo tremia de fadiga térmica. Os músculos já não respondiam aos comandos do cérebro. Era o fim. Os caçadores humanos se aproximavam, ainda respirando controladamente, ainda suando, mas ainda capazes de raciocinar e agir coordenadamente. Eles não precisavam de armas sofisticadas. Bastava uma lança simples ou até mesmo as próprias mãos para finalizar uma presa já derrotada pela própria biologia. Mas o mais impressionante não era a captura. Era o que acontecia depois. Os humanos haviam desenvolvido algo revolucionário, rituais de gratidão e compartilhamento. Eles não consumiam a carne imediatamente. Primeiro, havia cerimônias de agradecimento ao animal, divisão equitativa entre todo o grupo e celebrações que podiam durar dias.
Essas caçadas épicas não criaram apenas caçadores eficientes, criaram sociedades cooperativas, tradições culturais e os primeiros códigos morais da humanidade. A tecnologia paleolítica. Os primeiros acessórios de performance. À medida que as técnicas de caça por persistência se refinavam, os humanos começaram a desenvolver as primeiras tecnologias esportivas da história. Calçados primitivos. Em regiões montanhosas ou com terreno rochoso, os caçadores criavam proteções rudimentares para os pés, usando peles de animais amarradas com tendões. Esses primeiros tênis não tinham amortecimento, mas ofereciam proteção contra cortes e abrasões. Bastões de corrida. Muito antes dos bastões de trekking modernos, os caçadores paleolíticos usavam lanças não apenas como armas, mas como apoio durante longas caminhadas e corridas em terrenos irregulares. Marcadores de território. Os caçadores desenvolveram sistemas sofisticados de marcação de trilhas, usando pedras empilhadas, galhos quebrados e até mesmo pinturas em rochas para orientação durante perseguições que podiam se estender por dezenas de quilômetros. Acessórios de hidratação. Em uma época sem garrafas plásticas, os caçadores transportavam água em estômagos de animais tratados, criando os primeiros hidrapacks da história. Mas a verdadeira tecnologia não estava nos objetos, estava no conhecimento transmitido oralmente de geração em geração. Mapas mentais de territórios vastos, calendários baseados em comportamentos animais e técnicas de respiração que permitiam manter ritmo cardíaco estável por horas. Era uma internet orgânica, onde informação era vida, e vida era movimento. O legado genético. Por que ainda somos viciados em corrida hoje, quando você sente prazer correndo, quando experimenta o famoso runner's high, quando se sente inexplicavelmente atraído por maratonas e ultramaratonas? Você está experimentando ecos neurológicos de 200 mil anos de evolução. A ciência moderna descobriu que durante corridas longas, nosso cérebro libera endocannabinoides, substâncias químicas similares a cannabis, mas produzidas naturalmente pelo próprio corpo. Essa droga evolutiva era o que permitia aos nossos ancestrais manter motivação e foco durante caçadas maratônicas. Mas há um detalhe fascinante. Esse sistema de recompensa neural não ativa com corridas curtas e explosivas. Ele só liga durante atividades de resistência prolongada. Por quê? Porque nossos genes ainda lembram que corrida rápida e curta era fuga de predadores, situação de estresse, enquanto corrida longa e constante era caça bem-sucedida, situação de recompensa. Estudos genéticos revelaram que populações humanas que migraram da África carregam variações específicas de genes relacionados à metabolização de oxigênio, eficiência muscular e termorregulação. Somos literalmente descendentes de uma elite de ultramaratonistas paleolíticos. Quando você compra um tênis da Adidas e sente vontade de correr, você está obedecendo a um imperativo genético de 200 mil anos. Você não está comprando tecnologia. Você está acordando sua ancestralidade. Conclusão. Reflexiva. A corrida como filosofia de vida. Olhando para a nossa jornada evolutiva, percebemos que a corrida de resistência não foi apenas uma estratégia de sobrevivência, foi a estratégia que nos tornou humanos. Ela ensinou nossos ancestrais que velocidade sem resistência é inútil, que cooperação supera competição individual, que paciência estratégica vence impulso agressivo e que persistência constante supera qualquer vantagem temporária. Essas lições transcenderam a caça. Elas se tornaram a base da civilização humana. Agricultura, resistência sazonal, construção de cidades, projetos de longo prazo, arte e ciência, persistência criativa e relacionamentos duradouros, investimento emocional prolongado. Quando você calça um tênis moderno e sai para correr, você não está apenas exercitando músculos,
Você está praticando filosofia ancestral. Você está lembrando ao seu corpo e à sua mente que somos feitos para a jornada longa, não para a corrida curta. Que nossa força está na persistência, não na explosão. Que nossa humanidade nasceu quando aprendemos que chegar ao destino importa mais do que chegar rápido. A próxima vez que você sentir vontade de desistir, seja de uma corrida, de um projeto, de um sonho, lembre-se, você carrega nos seus genes a memória de ancestrais que correram 30 quilômetros no calor africano apenas para sobreviver mais um dia. Se eles puderam persistir por 200 mil anos para que você existisse, você pode persistir nos próximos 30 minutos para se tornar quem você quer ser. A verdadeira Adidas da pré-história não era uma marca, era uma mentalidade. E ela ainda está dentro de você, esperando para ser despertada. Se essa jornada pela nossa herança evolutiva fez você repensar o que significa ser humano e o poder da persistência, curta este vídeo e se inscreva no canal. Temos muito mais mistérios ancestrais para explorar juntos. Até a próxima corrida através do tempo.